Olá, nossa devocional de hoje está baseada em Mateus 10, 2 e 3 e diz o seguinte: E estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro deles, Simão, chamado Cefas, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. A nossa devocional de hoje tem o seguinte tema: maravilhado com o perdão de Deus. Estamos estudando hoje a vida de Mateus. Nesta devocional, o Dr. MacArthur diz o seguinte: nunca perca seu senso de reverência pelo perdão de Cristo. Nesta lista impressionante, onde Jesus relaciona o nome dos 12 apóstolos, Mateus descreve a si mesmo da seguinte forma: Mateus, o cobrador de impostos. Ele é o único apóstolo cujo nome está associado à sua ocupação. Aparentemente, Mateus nunca se esqueceu de que havia sido salvo, de onde havia sido tirado, e nunca perdeu o senso de reverência e dignidade pelo perdão de Cristo. Foi assim que ele montou o cenário de sua própria conversão. Mateus 9, de 1 a 8, ele nos diz que Jesus perdoou os pecados de um homem paralítico e depois o curou de sua paralisia. Quando os escribas o acusaram de blasfemar por alegar ter autoridade para perdoar pecado, ele disse: por que vocês estão pensando mal em seus corações? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Jesus queria que eles conhecessem seus milagres testemunhado por sua divindade. Como Deus, ele podia perdoar pecado tão facilmente quanto curar doenças. E foi imediatamente após esse relato que Mateus inseriu o relato do seu próprio chamado. É como se ele quisesse que a sua própria salvação servisse como ilustração da capacidade de Cristo de perdoar até o mais vil dos pecadores. Em Mateus 9, ele diz o seguinte: quando Jesus passou dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. E ele levantou e seguiu. Quando os fariseus questionaram a prática de Jesus de se associar com cobradores de impostos, ele disse: não são aqueles que estão saudáveis que precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus estavam doentes da pior doença, o pecado, mas pensavam que eram saudáveis. Mateus e seus amigos, todos do mesmo jeito, que experimentavam a mesma situação que ele, todos cobradores de impostos, estavam conscientes de que eram pecadores e precisavam de um Salvador. Você compartilha a humildade, o senso de reverência de Mateus ao receber o presente gracioso de perdão e do perdão de Cristo em sua vida? Oro para que você faça e que você o louve continuamente por isso. Sugestão para oração: agradeça a Deus pela maravilha do perdão que foi oferecido a você. Se você perdeu o senso de reverência pelo perdão de Cristo,
Talvez você esteja tomando a sua graça como garantida. Ou seja, talvez você esteja tendo como certo, como se fosse uma obrigação de Deus lhe perdoar. Você não está atribuindo uma graça maravilhosa. Confesse sua apatia e peça a Ele que lhe dê uma profunda apreciação pelo enorme preço que Ele pagou por sua salvação. Amém? Amigo, agradeço imensamente você ter chegado até aqui comigo. Obrigado por ter. E eu oro para que Deus o abençoe de modo poderoso e grandioso. Receba um forte abraço do pastor Zarias e fique em paz. Em nome de Jesus. Amém.